Boa noite, estamos aqui para mais um Café com um novo cenário, um cenário hoje que é obrigatório para nos apoiar no que vamos falar. O nosso convidado é o Eduardo Gomes, que tem relações familiares comigo, é meu tio, que depois de uma longa vida de trabalho, boa noite, Olá, olá Vasco. Eduardo, tio, Olá como tu Vasco. quiseres, Olá Vasco. saiu da zona de conforto dele depois de uma vida de trabalho, que nada tinha a ver com as artes, podemos dizer Não. assim. Embora sempre interessado, mas com Mas, as artes propriamente ditas, não. e que agora vai ousar arriscar, desde que se aposentou, resolveu avançar no mundo das artes. Conseguiu fazer, e é isso que vamos falar hoje, uma coisa que sonhava, que era poder pintar e mostrar o talento dele. Eu posso dizer também que já conhecia muitos dele e a capacidade dele para criar, seja na pintura, seja na escultura. E no dia 6 de abril estará a expor pela primeira vez. É isso que eu também o admiro, que vai sair da zona de conforto. No fundo, o que eu também tento fazer aqui, que tento que percebam, aqui ninguém é profissional, tenta apenas fazer uma coisa que gosta e às vezes com maior sucesso, outras vezes com menos, mas sempre com a vontade de querer dar algo de diferente às pessoas, como aqui o Eduardo, por vezes poderei chamar de tio, porque efetivamente o é há 44 anos, Exatamente. conhece-me desde sempre, mas que fez, e portanto, mas para quem não conhece, quem te conhece, para saber quem é o pintor que no dia 6 de Abril estará a expor na Biblioteca Raul Brandão as pinturas. Quem é o Eduardo? Como o Eduardo chega ao que temos aqui hoje, estes quadros que está atrás de ti. Ora bem, o Eduardo, que no mundo das artes, principalmente, vou ser conhecido por Eduardo Carvalho Gomes, Sim. teve uma vida que posso dizer que dividida em 5 fases da minha vida. A minha primeira fase foi aquela fase da infância e a fase em que eu comecei a estudar, que ingressei na escola primária. Como todo. Quando eu ingressei na escola primária, foi na escola de São Francisco, que hoje está extinta. Já não existe. Hoje já não existe. Pronto, fiz aí a minha escola primária, primeira e segunda classe com uma professora, terceira e quarta com um professor, e depois passei à Escola Industrial e Comercial de Guimarães, onde existia quer o ciclo preparatório, quer depois a secundária. Consegui fazer o 11º ano sempre na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, que hoje é a Escola É Chico, Francisco que nós Landa. chamamos. E já mais tarde, já bem adulto, já tinha 30 e tal, 40 anos, porque necessitei disso a nível profissional, fiz o 12º ano. E fiquei-me por aí. Nunca ingressei no ensino superior. Com pena tua, que sei que chegaste a pensar nisso. Com pena minha, mas eu tive sempre como prioridade, quer o meu estatuto profissional, quer a minha vida familiar, dar o apoio à família. Isso, para mim, é das coisas mais importantes. Basicamente nunca houve tempo para soltar o Quase que não, embora criatividade. eu já com 13 anos, que quase que, pronto, no início da minha vida, digamos assim, eu já me dedicava a fazer uns desenhos a lápis. Tenho desenhos meus feitos de autorretrato. Nessa altura havia os meios de comunicação social, que era maioritariamente quer rádio, quer televisão, nos princípios quase da televisão. E então havia um locutor, que era o Henrique Mendes, falecido. Quanto de encontro? Que tenho o desenho feito dessa personagem, quer dele, quer do locutor futebolístico, que toda a gente também conhece, pensou que, embora não seja do tempo de muita gente que nos está a ouvir, mas de alguns é com certeza, o Artur Agostinho. Também tenho um desenho dele. E mais, tenho alguns mais. Pronto, mas não interessa estar a divagar sobre esse assunto, é só dizer que, de facto, eu já desde muito cedo
que foi sempre uma pessoa interessada naquilo que tem a ver com a arte, que o desenho é arte, não é? Pronto. Depois ingressei no serviço militar. Depois de ingressar no serviço militar, acabei por lá também me dedicar um bocadinho ao estudo, e foi até lá que não foi só cá, quando andava na Escola Francisco Landa, mas ao abrigo da lei militar, eu consegui fazer o tal 11º ano, e já depois cá já trabalhava na Câmara Municipal, que são a segunda, terceira e quarta fase da minha vida que eu tenho, que pronto, a primeira fase trabalhei durante mais ou menos, isto agora é mais ano menos ano, trabalhei durante 15 anos na empresa José Oliveira Nogueira, muitos anos, nos serviços administrativos. Depois desses anos trabalhados lá, ingressei para uma vida por conta própria. Estabeleci-me por conta própria e tive também mais ou menos outros 15 anos, que acho que é o tempo máximo para a gente estar a fazer alguma coisa, que depois começa a saturar. Mas sempre com as ideias artísticas? Sempre, só que de facto nunca me dediquei, e nem nunca pensei quase nisso, a dedicar-me a 100% a estas coisas. Não, e nem tinha tempo. O tempo era muito reduzido, não chegava para nada. Pronto, isto, nós andamos sempre a correr. A nossa vida é uma correria, como nós sabemos. Depois de trabalhar por conta própria, ingressei nos serviços da Câmara Municipal de Guimarães, onde estive mais ou menos... Mais 15 anos. Aí foi mais um bocadinho, mais ou menos 22 anos que eu estive lá. A quinta fase da minha vida é esta, de aposentado. Como eu disse, depois... E na fase de aposentado, então, é que eu comecei a pensar o que é que vou fazer. Eu sempre me dediquei também à escrita, já desde há muitos anos, quer em prosa, quer em poesia. É verdade. E sempre me dediquei a tudo que tem a ver com cultura, digamos assim. Embora não tenha o ensino superior, mas fui sempre uma pessoa interessada por tudo que tem a ver com a arte. E sempre fui uma pessoa que tentou valorizar, tentei valorizar pessoalmente e enriquecer pessoalmente. Gosto de muita coisa na vida, não é? Eu gosto de ler, eu gosto de fotografia, como se pode ver, porque todos que nos estiverem a acompanhar poderão eventualmente ir à minha página pessoal do Facebook, que está em Eduardo Carvalho Gomes, e ver que eu tenho lá publicado vários textos, quer de locais, gostas de música, tens a página de música, quer de locais, quer de igrejas, quer de monumentos. Eu tenho publicado vários textos com fotografias minhas a acompanhar. Exatamente. Todas aquelas que estão lá são fotografias minhas. E falando um pouco sobre a história da minha cidade, que foi também uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Inclusivamente, tenho, nesses textos que lá tenho 3 lendas de Guimarães. Uma delas é a lenda das duas caras, que lenda, entre aspas, que poderá ser baseada em factos reais, não é? Tenho a lenda do Egas Muniz. Sim. E tenho a lenda de Santa Catarina, da Penha. É da Penha, sim. Quem quiser ler, porque com certeza há muitas pessoas que nunca o fizeram, que nem têm uma pequena ideia daquilo que será. É bom uma pessoa ter experiências novas, é bom dedicar-se um bocadinho e aprender um bocadinho de cultura, principalmente da nossa cidade, que nós somos vimaranenses. Com muito orgulho. Isso foi mais ou menos aquilo que foi a minha vida. Relativamente ao ler e gostar de ler... Mas também a música, a poesia, também sei que escreves. E eu também poesia. Gosto de cinema. Certo, sim. Eu gosto de música. Inclusivamente, na altura da pandemia,
A música, gosto de todo o tipo de música, quer jazz, Criaste uma página quer, que tem quer vários, jazz, um grupo que tem vários quer seguidores. blues, quer É verdade. pop rock, música tradicional, posso desde testemunhar isso. que tenha conteúdo, porque há música que não tem conteúdo, infelizmente, mas Testemunhar desde que isso, tenha conheci algumas conteúdo, bandas eu por tua gosto causa, de sim. música. E tenho assim, o que tu estás a falar, esta página de música, do grupo de música, digamos, que eu fundei, que já tem 1200 seguidores, Sim, foi criada na pandemia. foi. Criada naquela altura em que nós estávamos todos confinados. E foi uma das formas de tentar fazer chegar aos outros aquilo que é música e tentar aliviar-lhes um bocadinho o espírito daquela clausura, certo? Agora, também fiz outra coisa. Dentro da música, e ainda falta falar em mais duas coisas, mas dentro da música, eu na altura da pandemia, na altura da clausura, eu já há muitos anos que andava a pensar aprender a tocar um instrumento. Eu não sabia tocar nenhum instrumento. A gente agora, pelas redes sociais, pela internet, nós conseguimos captar e ir buscar coisas que quando não havia hipótese de fazer isto. Mas eu, através da internet, consegui aprender a tocar cavaquinho. Embora não seja nenhum profissional, sou apenas um simples amador, mas consegui aprender uma coisa que há muitos anos já era a minha vontade também. Aprender a tocar cavaquinho, e consegui, porque eu já tinha um cavaquinho em casa, mas eu olhava para ele, andei assim, já antes, aquele senhor Joaquim Fernandes, que ele foi muitos anos, digamos que mentor, ou qualquer coisa do género, da biblioteca Carlos de Gulbenkian, que era ali no Largo João Franco. Exatamente. Ele e a esposa eram pessoas que, não sei qual era o papel, mas olhavam por então a apresentação biblioteca. foi o início de uma nova vida. E esse senhor, eu sabia que ele era músico. E então eu pedi-lhe para me dar as primeiras instruções. E ele começou-me a dar, eu comecei a ir já antes, uns anos antes de eu agora ter aprendido. Só que, infelizmente, o senhor, como todos sabemos, acabou por falecer. E eu acabei por ficar quase no princípio da minha instrução de cavaquinho. Planete, consigo tocar umas modinhas que, se as pessoas quiserem ver, podem aceder ao YouTube, porque elas estão lá, embora seja amador. Não vou dizer que não sou nenhum Cristo, nem sou nenhum Júlio Pereira, não é? Mas como amadorismo estão lá e para quem quiser ouvir. Para além da música, eu sempre gostei também, como tu sabes, da escrita, quer em prosa, quer em poesia. E tenho um livro pronto já para publicar. Falta arranjar uma editora que se meta ao barulho, por assim dizer. Pronto. E por falar, de facto, em poesia, na minha veia poética, não tens a idade o livro vai conter 100 poesias minhas, uma seleção que eu fiz de 100 poesias, e gostaria de fazer um não terás aí nada que possas mostrar essa habilidade também para além dos quadros que já lá vamos. Fazer o tal aí entre parênteses, não é? Porque isto vai servir quase que um trampolim para o tema que vamos ter, que são as artes plásticas. Esta pequena poesia que eu quero ler vai de encontro precisamente às artes plásticas, essencialmente a pintura. Então, tens aí. E então tenho aqui esta poesia que vou ler e que nos diz o seguinte: ideias pintadas, longas tiras de pano, branco, acetinadas, pendem dos céus, raiadas por intensa luz. Brancura que nos fere o olhar, que nos purifica. Da escuridão da noite, silenciosa e embaladora, rasga-se o ar. Atordoam-se os ouvidos. Prum, prum, pum, pum, pum.
Da uniformidade desfaz-se o arco-íris, dispersa-se o colorido. Festa dos deuses, romaria angelical, pombas brancas, flores multicolor. Desenha-se a imagem, do imaginário à realidade, da realidade ao imaginário. Por entre tiras de pano branco, propaga-se a explosão do arco-íris. Nasce a criação. Mostram-se os traços, organizam-se as cores, aproximam-se as diferenças, dançam pincéis às mãos do pintor. A ideia faz-se arte. Arte que não parece, universal. Do homem para o homem, símbolo da imortalidade. Dançam os anjos. Assistem os deuses. É festa de cores por entre tiras de pano branco. Tenho dito. Se-me aplaudir. Tenho dito, não vale a pena. Aqui não estamos para aplausos. Apetece-me perguntar se o que escreves aí é como tu te revês na arte neste momento. Sim, é assim. Como nós podemos dizer que o artista de artes plásticas é um poeta. Das cores. Porque ele consegue transmitir as emoções que tem dentro delas para uma tela. Eu, se estiver a fazer uma obra, uma obra tem que ser planeada, não pode ser... Desculpa lá, eu vou beber o resto do café, porque senão vai estar aqui a arrefecer. Está bem. É para nos na conversa... O último golo é sempre o que sabe melhor. Pronto, ok. Eu já estava a ficar frio. E então, relativamente àquilo que eu estava a dizer, as manifestações que nós temos no nosso interior como poetas, e a manifestação que um pintor tem, que também se pode ser considerado tal poeta, é muito íntimo. E então a obra é planeada. Não haja dúvidas que eu, quando vou fazer uma obra, não vou fazer uma obra à sorte. É o que der. Não. Eu tenho esta obra que tem uma série de... É isso. Esta obra que está aqui, que já me disseste o nome, que é Sazão. Sim, exato. Não é o estado de espírito daquele momento em que tu, não sei, mas por exemplo, acordaste e estavas com um determinado sentimento que quiseste expressar aqui, ou faz parte de um plano? Desta obra não é bem o sentimento que está expresso nela. Nesta obra está mais o plano. Porque andei a planear esta obra uma série de tempo, porque a gente quando faz uma obra não é de hoje para amanhã, vou fazer isto. Às vezes passa-se umas horinhas da noite que a gente vai para a cama para dormir e não consegue dormir. Vai para a cama para dormir e começa a pensar. E então há ideias que surgem. E esta obra que está aqui, de facto, pronto, eu planeei fazer o que é isto. Isto são Sazão que vai ao encontro das 4 estações do ano. Esta obra foi planeada, não foi uma obra emotiva, não foi uma obra que... as obras mas claro que a gente, quando está a fazer, nós estamos a transmitir alguma coisa que temos cá dentro. Exatamente. E então, esta obra como foi planeada, eu sabia mais ou menos o que queria fazer, porque tinha sido planeada. Mas tinhas definido, por exemplo, as cores? O preto, aqui, o verde? Tudo isso estava planeado, porque eu, para que nascesse a primavera, para que nascesse o verão, para que nascesse o outono e o inverno, como nós temos aqui, eu tive que planear as cores. Eu tive que saber quais as cores que tinha que enquadrar. Cada estação. Não é? Em cada estação. Isto são várias camadas de tintas que estão aqui. Mas a questão é, se tu admitias outra interpretação para isto, por exemplo, olhando... Não. Admitias, por exemplo, aqui vermos o desenvolvimento da pessoa humana. Exatamente, desde também. Desde o nascimento até a morte dos negros. Eu como o autor das obras, eu quase que sou... Isto numa obra destas, numa obra abstrata, que é a minha obra, é a obra abstrata. Exatamente, já lá vamos. Não tem nada que ter um título, não tem nada que ser intitulada. Exato, concordo. Porque cada um dá-lhe o significado. Nem é necessário isso, porque o objetivo destas obras abstratas, é criar as emoções nas pessoas. É a pessoa chegar ali e olhar para a obra e ficar admirado com a obra. Epá, que cores, maravilha, pá, é isso, a emoção, é criar certas reações nas pessoas. Pode ser uma reação favorável, pode ser uma reação desfavorável, pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza,
mas é criar reações nas pessoas. E esta obra que está aqui não tem forçosamente a que se chamar Sazão. Eu dou-lhe o nome, eu, como autor das obras, dou-lhe o nome porquê? Quase para as identificar, porque eu agora vou para a exposição e vou ter que pôr uma narrativa, eu no meu caso vou pôr uma narrativa sobre cada obra. E eu tentei dar-lhe o nome e uma explicação daquilo que me saiu do interior na altura que eu estava a pintar. Exatamente, E do resultado. Agora, o que não quer dizer que outra pessoa qualquer, como tu me estavas agora acabar de dizer, que esta obra, que podia ser chamada de outra coisa, não de Sazão, evidentemente que sim. E representar outra E coisa. muito bem dito, isto ser a nossa árvore de vida. O nascimento, a nossa vida, aquela fase mais decadente e depois aqui a morte. Não é? Pronto. Agora, toda esta arte não tem rigorosamente que significar nada. Esta arte tem única e simplesmente que ir ao encontro das cores. Temos que escolher as cores que sejam que realcem aos olhos do observador. Temos que criar linhas, formas e textura na pintura. É isso. Esta obra abstrata é isto mesmo. São esses os sentimentos que vais querer transmitir ao grande público que agora vai conhecer. Exatamente. É isso que quer eu como pintor, quer outro pintor qualquer. Nós temos o pioneiro desta arte, que foi o Kandinsky. Sim, exatamente. E o que ele quis fazer chegar às outras pessoas foi criar neles a emoção. Porque nós sabemos que estas pinturas não têm necessariamente que querer dizer nada. Nada. Nós vimos, por exemplo, isto já um bocadinho antes, o excêntrico Salvador Dalí. O que é que aquilo transmite? É emoções às pessoas. É ver um indivíduo com umas pernas até ao céu, é vermos um elefante com umas pernas até não sei onde, quer dizer, isso são emoções que causam nas pessoas. Nós olhamos para aquilo e causam-nos uma certa reação, um certo sentimento. São essas as emoções que tu vais procurar que os teus visitantes tenham desses. Mas o que é que te levou à ideia da exposição? Foram só essa transmissão de emoções? É assim, a ideia que me levou a fazer a exposição é que um pintor, quando pinta, não pinta para ele próprio. Um pintor, quando pinta, quer mostrar a sua obra. E eu, para mostrar a minha obra, só tinha uma opção. Ou redes sociais, que o faço, certo, e que tenho uma página de pintura nas redes sociais, em nome de Eduardo Carvalho Gomes, Pintura, que está aqui. Exatamente. Se as pessoas quiserem aceder e verem as minhas obras, estão todas lá, inclusivamente com alguns vídeos e por aí fora, mas pronto, está lá tudo. Mas isso só não chega, porque as redes sociais, embora seja extensivo ao mundo inteiro, mas só os meus amigos, os meus seguidores... é claro, exatamente. Uma pintura ao vivo não tem nada a ver com a pintura que se vê no telemóvel, não é criado de computador, não tem nada a ver. Isto é ao vivo, isto estão lá as cores, sente-se, não é? Aquilo que lá está. E por isso, a minha razão de ser, de eu fazer esta exposição, porque acho que o público vimaranense merece. O público vimaranense, obrigatoriamente, terá que ter um espaço para que estas exposições, esta e outras como esta, aconteçam. Exatamente. Temos muitos artistas aqui em Guimarães. Temos o Arménio Sá, temos o Pantaleão, temos um João, aquele caricaturista, o João Soares, o Miguel Salazar. O João Soares. Temos uma pintora que não é conhecida, de facto, mas que é uma boa pintora, que tem umas obras maravilhosas, que é a São Pitada. Que é conhecida pela música. Que é a São Pitada. Aproveito para dizer que na exposição vou tê-la presente. Ela vai lá estar como música para interpretar um tema dela, por exemplo, que ela é música e letra, são dela. É cantautora, sim. E depois vai estar lá também para
tocar algumas melodias de fundo, digamos assim, enquanto a Mas exposição achas, estiver a decorrer. falaste agora que Guimarães, temos artistas, achas que Guimarães trata bem este tipo de arte? Olha, é Não querendo assim, entrar em muitas polémicas, mas... este tipo de arte assim, nunca vi nenhuma exposição em Guimarães. Agora, por exemplo, nós temos o José Guimarães. Exatamente. Eu não falei nele porque... É quer dizer, óbvio. É óbvio. temos o José Guimarães que tem muitas obras abstratas, como nós sabemos. Exatamente. Não deste tipo de que eu estou a apresentar. Porque a técnica que ele utiliza não é bem a técnica que eu utilizo. Porque a técnica que eu utilizo nas minhas pinturas são várias. Isto é despejar as tintas na tela. Claro que as tintas selecionadas. E saber onde é que as vou colocar na tela. Que é um desafio, saber onde vamos colocar as tintas usando esse método. E depois de ter as tintas, fazer uma base na tela, é evidente que isto depois tem as suas técnicas de fazer uma respectiva base na tela, aquela que eu entender que deva ser, a cor que escolha para servir de base. Depois despejar as tintas na tela. E depois com várias técnicas. Pincéis, trinchas, espátula, pente, secador do cabelo, palhinha, aquelas palhinhas que nós temos dos sumos, utilizar a palhinha. O próprio movimento do quadro em si, de fazer correr as telas, as tintas na própria tela e ir ao encontro do resultado pretendido. Isso é esta pintura. Isso é o que é esta pintura. Isto é que é tal pintura abstrata que tem que caber também na cidade de Guimarães. Mas repara, como é que uma pessoa sem formação quase nisto consegue perceber essas técnicas todas e consegue saber quando utilizá-las? Mais uma vez. É a grande pergunta que se faz disto. Eu sempre fui uma pessoa interessada nas artes. Como tu sabes, eu sempre fui uma pessoa interessada nas artes. E procuro ser um bocadinho estudioso, não profundamente, mas um bocadinho estudioso daquilo que foram as artes, principalmente a partir do século XIX, não é? Em que tivemos em 1872 o impressionismo, depois em 1885 o pós-impressionismo, o Claude Monet, o Pierre Renoir, pronto, alguns. Depois disso, já no século XIX, princípio do século XIX, com problemas da Primeira Guerra Mundial e por aí fora, apareceu outro movimento, que não o impressionista, mas o expressionista, em que temos depois várias tendências por aí abaixo, tais como o futurismo, como o cubismo, temos o Picasso e por aí fora. Temos o gestualismo, temos uma que eu gostaria de falar, que é o dadaísmo, que nasceu na Alemanha, consequência da Primeira Guerra Mundial, não é? Em que as pessoas estavam completamente a viver num horror, descontentes com tudo que era a vida social e por aí fora. E temos também o surrealismo, que acho também muito importante falar dele, porque temos mestres que nós conhecemos, por exemplo, como vou descrever, como o João Miró, como já falei no Salvador Dalí. E é possivelmente alguma incursão nessas correntes? Sim, isto é uma ou consequência. Vamos ter só abstracionismo? Não. Sim. Eles são abstracionistas. Dentro destas tendências, eles são abstracionistas. Nós temos a Frida Kahlo. Temos o marido dela, que é o Diego Rivera, que é o grande moralista, dos grandes morais, não vou dizer moralista, senão pensamos que é da moral. Mas dos grandes morais. E o Marc Chagall, muito conhecido, pelas aquelas obras que ele tem do circo, e etc, a relatar essas coisas todas. Isto, pronto, no século XX. Depois
já em meados do século XX, quase fim e princípios do XXI, nasce a tal, uma nova fase da arte, que é a arte abstrata, que é aquela em que eu me revejo, que é a arte mais contemporânea da arte abstrata, em que, no princípio, e como eu já tinha falado há um bocado, que um dos pioneiros foi o Kandinsky, em 1940 aparece-nos o gestualismo, o action paint, em que as pinturas eram os sinais gráficos, aqui já depois de uma Segunda Guerra Mundial, não é? Que as pessoas também manifestam os sentimentos, não é? Que era também o horror da guerra, a insatisfação social e tudo uma série de situações. E aparece de seguida, o gestualismo de 1940, em 1950, 60 aparece o Color Field Painting, que é uma pintura representada só por uma cor na tela, quase que só por uma cor na tela. Isto é a revolta dos mestres dessa altura. E depois nasce a arte pop, em 1960. Em que retrata todos os artistas da música. Na exposição vamos ter todas... Não, na exposição vamos ter aquela que eu denomino e é denominada pela arte nova, que é a técnica do momento, que é esta técnica que está aqui. Esse quadro, a técnica do momento, que é esta arte abstrata, e na qual, de facto, eu revejo as minhas obras. E já agora, eu não tenho nenhuma formação académica, como eu já disse. Eu sou um autodidata nestas obras. No meu trabalho, eu sou um autodidata. Onde é que eu fui pescar as ideias? Onde é que eu fui pescar a forma de eu me debruçar sobre uma tela e dizer, eu quero fazer isto? Muito simplesmente, na internet temos tudo. Os meus professores foi a internet. Um pesquisador. Evidentemente que eu já sabia, eu conheço obras dos pintores que estivemos a falar, dos grandes mestres. Confessar, sempre se fosse a internet, agora, nunca conseguiria fazer aquilo, bom, é preciso ter uma certa mão para fazer as coisas, é preciso... É nascer quase que para aquilo, digamos assim, não é? Que eu não nasci para nada, mas... desde que eu tenho vontade de fazer uma coisa, se me dedicar a essa coisa, eu faço. Apetece perguntar o que é que, quase no fim da nossa conversa, o que acrescentar mais sobre a exposição que a partir do dia 6 de abril os nossos apaixonados pela arte poderão, e não apaixonados, mas que gostam de visitar este tipo de exposições. Eu antes de fazer esse acrescentamento sobre a minha exposição, gostava que fosse passado um pequeno vídeo que temos programados. Sim. Vou pedir e depois responderia esta última pergunta, que no fundo vai ser a última que nós... Não, a última não é essa. A última é sempre uma sacramental que se tem que fazer, senão não se pode sair da rádio inquieta. Pelo menos este programa. Ok. Vamos só aguardar um bocadinho então, por favor. Bem, depois de termos visto o vídeo da apresentação da exposição, há mais alguma coisa a acrescentar? Já agora posso-te acrescentar. Podes acrescentar que este vídeo é de minha autoria. Sim, faltou dizer isso, mas é verdade. Pronto, ok. Também é mais um acrescento à coisa, digamos assim. Agora,
O que é que eu gostava de acrescentar? Pronto, eu queria fazer o convite ao público em geral vimaranense, a quem nos está a ver, e a quem gosta das artes, Exatamente. e mesmo quem não gosta, para os menos interessados, acho que é sempre enriquecedor entrar em mundos novos e vivenciar novas experiências. Acho que essencialmente é isto. Isso. Agora, a única coisa que posso dizer é, às pessoas que nos estão a ver, a todos os vimaranenses, é que não vão sair defraudados se forem visitar a exposição. Porque, com certeza, que a mesma vai criar essas tais emoções em cada um e toda a gente vai chegar lá, vai ser uma das primeiras reações, aí calha que coisas bonitas, olha aí, isso vai ser das reações. É isto que é o essencial desta pintura, é criar essas reações, essas emoções, mais nada. Claro que quando vão chegar lá e vão ver uma pequena narrativa e vai ter lá a obra intitulada. Dentro do nome que eu dou à exposição, vão aparecer lá essas obras. O nome que eu dou à exposição é Natureza Abstrata. E todas essas obras estão enquadradas com aquilo que é a natureza. Isto é enquadrado com a natureza. O que está atrás de nós vai ser aquilo não será bem enquadrado com a natureza. Mas isto, como eu lhe dou o nome, que agora já nem me vem à ideia... Mas esse quadro acarreta uma surpresa em si. Quer dizer, este quadro é uma série de manifestações que eu também não quero que este quadro vai ser o quadro era aí que eu queria chegar. que eu tenho para sortear no fim da exposição. Será quase e não quero estar a dizer que este quadro quer dizer isto, aquilo ou aquilo outro. Eu agora lembrei-me do nome, estava à procura, mas lembrei-me do nome. Eu dou o intitulo a este quadro de devaneios, porque eu não sei o que está ali. São os devaneios. Excelente. Não sei o que está ali. Cada um, e quem o levar para casa, que o trate como quiser. Porque é essa a intenção de um quadro destes. Eu ponho os devaneios para estar lá, para que as pessoas... E tenho uma pequena narrativa para este quadro. Isso poderá eventualmente... Melhor narrativa, dizer que trate como quiser, mediante o sentimento que ele transmite a cada um. E depois cada um... Acho que será a melhor identificação. Exatamente. Até pelas cores usadas. Exatamente. Pronto. Agora que produto ideia da alegria, como eu estava a dizer, eu acho que ninguém vai ficar defraudado se for visitar a exposição. A única coisa que eu agora tenho que dizer é que, de facto, como já disse aquele pequeno vídeo que foi apresentado aqui, a inauguração será no dia 6 de abril, às 10h30 da manhã, na Biblioteca Raul Brandão. E eu, de facto, faço o apelo a todos os vimaranenses, a amigos, porque eu tenho muitos amigos, familiares, que compareçam, que se interessem um pouco por aquilo que é as artes dos nossos vimaranenses. Exatamente, e garanto que será um prazer estar lá. Depois, como já disse, será sorteada esta tela no último dia da exposição, que vai ser no dia 26 de abril. Da parte de tarde vai ser... 6 a 26 de abril. 26 de abril vai ser sorteada. Tenho a acrescentar que, na eventualidade de eu vender alguma tela, qualquer tela, esta tela que vai ser sorteada, vai ter um certificado de autenticidade da tela, que vai acompanhar a tela, que é única. É um certificado de uma peça única. Única, exatamente. É o certificado desta autenticidade desta tela. Vai ter lá a fotografia, quer da tela, quer do autor da tela, e depois autenticar a autenticidade. Exato. Estamos quase no fim da nossa conversa, foi um prazer. Tenho que fazer a pergunta basilar, que é, tu sais daqui, provavelmente não irás já novamente criar, mas com quem é que tu tomavas café, outro café? Olha, é assim, eu normalmente, já daqui não tomo mais cafés, porque eu, da parte depois do almoço, depois deste cafezinho que foi tomado aqui, tomas mais. Eu não tomo mais até mas quem tomaria? Gostarias de estar a conversar como estivemos aqui? Mas, deixa-me só
acabar o meu raciocínio. Mas eu todos os dias de manhã vou ali ao Café Lusitano, à Avenida de Londres, conheces, que toda a gente que seja de Guimarães deve conhecer, e vou lá tomar o meu cafezinho todos os dias de manhã. E depois, a pessoa com quem eu iria tomar café e com quem tomo todos os dias, é a minha esposa. Eu, no fim do almoço, preparo quer o meu, quer o dela, e tomamos os dois o nosso cafezinho. Seria com ela que eu tomaria o próximo café. Foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer esta conversa. Ok, muito obrigado eu. Obrigado à Rádio Inquieta pela oportunidade que me deu. Obrigado nós, em nome da administração e gerência aqui o pessoal. Foi um prazer. E Vasco, tive muito prazer em falar contigo, porque de vez em quando um sobrinho e um tio também tem que ter uma cavaqueira. É verdade, e também gostei muito. Okay. E deixo aqui o repto a quem quiser a todos, como foi dito, para entrarem nos meandros da arte, os mais conhecedores, os menos conhecedores, para no dia 6 a partir do dia 6 de abril, comparecerem à Biblioteca Municipal, verem a exposição, experimentarem os sentimentos e as sensações que ela possa descausar, porque isso está explicado que dependerá de cada um de nós, do nosso modo de ser e pensar. E dizer que foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Foi todo meu. Foi um prazer esta conversa, falar de arte. E nós, brevemente, continuaremos os nossos cafés, provavelmente na próxima quarta-feira, com outro convidado, outra conversa, que espero que seja do vosso total agrado. Muito obrigado, boa noite. Muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado eu.